Eu mesmo tenho uma visão no espectro político um pouco mais libertária. Eu sou uma pessoa que gosto muito de acreditar que a gente poderia ter uma equação melhor social, mas a corrupção de muitos governos me deixou um pé atrás em relação ao Estado. E eu sou visto como reaça por muitas pessoas. Ah, reaça, assim. Ah, é o direitista. Sendo que eu me vejo como uma pessoa super ponderada, uma pessoa muito mais racional. Uma visão que acho que demonstra um pouco disso, e eu entendo as dores que o próprio Lula está enfrentando agora, é que o nosso mundo está dividido entre ideologias estatais e do capitalismo. Quando a gente pega uma relação brasileira hoje, por exemplo, a gente vive muita influência do Ocidente nas empresas. Então, empresas, majoritariamente, são empresas americanas, europeias, etc. Só que o nosso balanço comercial, quando você olha quem de fato está pagando as contas, investindo no Brasil, é muito da Rússia e da China. Que são ideologias completamente diferentes, né? Quando você pega plataformas, a informação com as grandes empresas versus quem está fazendo a parte do consumo, do agro. Esse encontro é um encontro muito difícil de equilibrar. Mas cada vez mais as discussões elas estão ficando mais rasas, né? Mais na primeira a discussão da minha ideia ou entre outras coisas que estão poluindo, inclusive, eu acho, o que é a discussão mais humana da questão. Como que você vê ao longo dessa construção social o que, na minha visão, é uma distorção ou um desvio em que as empresas ocidentais, por exemplo, elas têm uma agenda social, porque é chamado de woke, né, mas ou do identitarismo, muito maior do que o social, de fato, sobre o emprego, sobre o Estado. Como que você vê essa relação do que a esquerda focou bastante nessa questão identitária versus a questão social mais raiz, mais do direito ao seu espaço, ao direito ao trabalho, ao direito de existir? Como que você vê essas duas coisas acontecendo ao longo dessa história também? Eu acho que a questão social ela é prioritária. Redução da desigualdade social. E quando há essa redução, por consequência, a questão identitária melhora muito. Dou um exemplo. O Brasil foi a nação com o mais longo período de escravidão nas três Américas, 350 anos. Ainda carregando a vergonha também de ter sido o último país a decretar a abolição oficial da escravatura. Ora, os negros no Brasil são duplamente discriminados por serem negros e por serem pobres. Acontece que, de umas 3 décadas para cá, um segmento de negros tem ascendido socialmente. Porque muitas pessoas perguntam, por que agora o negro está em voga? Em novela, no jornalismo, ou seja, abriu-se um enorme espaço para os negros e negras. Ótimo. Mas por que eles estão ascendendo socialmente e isso exacerba o racismo estrutural que sempre existiu? Só que antes eu não precisava manifestar o meu racismo porque não tinha negros no meu horizonte, no clube que eu frequento, no restaurante que eu vou comer, sabe? Na sala de teatro que eu vou, não tinha negros. Agora tem. E isso incomoda o racista. E daí, essa exacerbação. Nós temos uma sociedade que, ainda muito precariamente, não importa, mas ela tem um código de direitos. Né? O racismo hoje é crime hediondo. Lamentavelmente, ainda determinação legal que não foi aplicada. Né? Sempre se faz aí um ajuste para não aplicar uma penalidade mais dura com os racistas, como eu gostaria. Enfim. Então, eu creio que Até porque muitas vezes também, até no exercício que você comentou do começo, muitas vezes o racismo acontece entre os próprios oprimidos. Ah, sim. E é isso. Sim, entre os próprios oprimidos. Exatamente. Que em geral quem iria pagar por uma... Né, quem tem dinheiro nunca ia pagar. Exatamente. Como diz o Paulo Freire, cabeça de oprimido é hotel de opressor. É isso. Né? Enfim, isso é muito comum.
Agora, eu penso que se nós trabalharmos melhor a questão social, ou seja, reduzir drasticamente a miséria e a pobreza, permitir que o maior número de pessoas dos segmentos excluídos tenham acesso à educação, à saúde, ao trabalho, enfim, a uma vida digna, por um lado, isso vai criar um conflito, sim, com essa elite da Casa Grande que se acostumou a tratar os demais como dessemelhantes. Quer dizer, eu não admito aquilo que o ministro Guedes falou durante uma entrevista. Como é que o porteiro do meu prédio vai para uma viagem internacional? Como se o porteiro do prédio dele não tivesse direito a entrar num voo internacional, né? Ou a madame que entrou num voo para Paris e encontrou uma síndica empregada, não era uma moradora do prédio que era síndica, era uma pessoa contratada também no mesmo voo para Paris. E ela ficou indignada. Então é isso. Que vai haver esse conflito, até acho saudável, porque abre a discussão. Mas a questão fundamental é a social, é a diferença de classes. Não existe pobre, existem pessoas empobrecidas. Ninguém escolhe ser pobre. Todas as pessoas foram estruturalmente, muitas vezes, eu não fui, mas o meu bisavô foi levado à pobreza. Ele perdeu a terra, ele perdeu o emprego, ele perdeu isso. E aí cria-se uma sequência geracional de desprovidos, de pessoas excluídas, do qual aquele que é totalmente lascado ou vira bandido é o resultado mais podre dessa sequência de exclusão e desigualdade. Então eu creio que nós temos que tocar na questão identitária, mas, sobretudo, tocar na questão social. Na questão social e na questão cultural.